Olá, amigos e amigas. Eu sou o reverendo Ismael Hurtado, da Paróquia Anglicana dos Santos Mártires, aqui no sul das Minas Gerais, pertencente à Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nós gostaríamos de iniciar uma série, já que estamos vivendo tempos de pandemia, já que não estamos conseguindo nos encontrar presencialmente, vamos iniciar uma série de estudos bíblicos, trazendo algumas luzes, algumas reflexões sobre a Bíblia. Eu gostaria de começar esse estudo hoje falando sobre quantos livros a Bíblia tem. Primeiro, que nós temos um problema cristão com raízes judaicas. A Bíblia ela é composta de 73 livros, 46 correspondentes ao Antigo Testamento e 27 correspondentes ao Novo Testamento. Na Bíblia, chamada assim, entre aspas, protestantes, faltam 7 livros. 4 livros chamados de históricos, que é o livro de Tobias, o livro de Judite, o primeiro e segundo Macabeus. E 2 livros chamados sapienciais, que é o livro da sabedoria e do eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes, é eclesiástico. E o profético, que é Baruque. Somando assim, somente 66 livros, esta diferença. Por quê? Primeiramente, vamos entender aí o Antigo Testamento, chamado de Antigo Testamento Palestinense. No século I da era cristã, foram, pois, fixados alguns livros de inspiração bíblica inquestionáveis, e outros foram rejeitados e receberam com o tempo o nome de apócrifos. Você já deve ter ouvido falar desta palavra. No início desta primeira era, o século I, tinha chegado praticamente a se reconhecer 39 livros sagrados. Depois nós tivemos a chamada tradução dos 70. Na cidade egípcia de Alexandria, os cristãos usavam uma famosíssima tradução grega chamada de 70, porque, segundo a tradição, tinha sido feita por 70 sábios. Nesta versão dos 70, além dos 39 livros que compunham o cânon hebraico, conservavam em grego alguns textos que já tinham perdido no original da hebraico. Desde a mais alta antiguidade, existiram, portanto, 2 listas oficiais chamadas de cânones das Escrituras, ligeiramente distintos: o palestinense e o alexandrino. O palestinense mais ligado à tradição hebraica e o alexandrino ligado a esta tradução dos 70. Mas vieram então as dúvidas. Devemos usar o cânon mais curto da Palestina ou o mais amplo da Alexandria? De fato, os cristãos espalhados pelo império e que já não mais sabiam falar o hebraico, e o idioma grego predominava então há 300 anos como o idioma comum, decidiram, por facilidade, usar a versão grega. Por isso, ao usar a versão grega da Bíblia, deviam forçosamente usar os 7 livros em questão. Os judeus, no decorrer do século II, resolveram encerrar definitivamente o cânon e ficar com o mais breve, ou seja, com os 39 livros do Antigo Testamento. Nas comunidades cristãs, sem que a igreja tivesse resolvido oficialmente a questão, foi-se usando na prática os 46 livros do Antigo Testamento. Aí nós temos o período da Reforma, quando Martinho Lutero iniciou o cisma
voltou-se ao cânon breve, ao cânon hebraico, contrariando a tradição da Igreja Católica Romana. Para este assunto e outros da doutrina católica, foi convocado, então, o Concílio de Trento, que durou 18 anos. E no dia 8 de abril de 1546, fixou-se definitivamente o cânon das Escrituras, em 46 livros para o Antigo Testamento. Para os católicos, portanto, o Antigo Testamento consta de 46 livros, 39 escritos em hebraico, nós já explicamos o porquê, e 7 em grego. E esses últimos receberam o nome, então, de deuterocanônico. Vocês já devem ter ouvido esse nome. E os primeiros receberam nomes de protocanônicos. Nem todos os deuterocanônicos foram originalmente escritos em grego. O livro de Tobias, por exemplo, foi anteriormente composto em aramaico, enquanto que os de Judite, Baruque, Eclesiastes e 1 Macabeus foram escritos em hebraico. Somente o 2 Macabeus e Sabedoria foram redigidos em grego. Por hoje é só o que nós gostaríamos de trazer para você. Nós queremos toda semana trazer alguma notícia, alguma informação a respeito da Bíblia. Vídeos curtos, vídeos que a gente possa discutir e que a gente possa levantar questões. Você que tem questões, se você tem dúvidas, você pode entrar em contato com a gente. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde e que Deus esteja sempre presente no seu coração. Amém.